Salve, salve galerinha, tivemos um pequeno delay aqui na transmissão, porém já chegamos aqui no segundo jogo do dia, Mad Lions vs Damwon, mais um rematch direto e meu Deus, Barry, o que você tá fazendo, meu filho? Tem a câmera do mundo inteiro aí, caramba. Mas é o seguinte, então, a gente o que, Jesus? Esse jogo aqui vale muito para Mad Lions e nem tanto para Damwon. Para Damwon vale o lock-in, digamos assim, se a Damwon ganha esse jogo, eles já estão praticamente na semifinal e acabou. Porém, a Mad Lions, se ela perde esse jogo, eles podem se ver fora disso, tá? Take a page out of their book. The expectation is that it will be the Nautilus to come through from the side. A gente vai ver mais uma composição anti-dive. I just don't think it's as strong. I get that. I'm not the strongest when it comes to knowing like the best optimal 2 versus 2s. I'm just pretty confident that Xayah, Leona. The problem is if you go Xayah Leona here, tá, then don't beleza. have to lock in Nautilus, right? So it seems to me that Mad is saying, okay, here's what could happen. A diferença principal é que agora você está fazendo Rumble contra a... Olha que filhos da puta. Notice, by the way, he's hovering Cogmore and Shen. These are 2 picks that Mad Lions have played. I don't know if that's some sort of BM, or if I don't know if they're laughing or something, or if there's something there. I feel like there's something there. Well, but it was armor on the Shen last time they played against each other. Right. There you go. Yeah. Okay. But the Cogmore hover is also something that humanoids played. But like, yeah, I don't. It does feel like they're taunting them a little bit. You know what I mean? There's definitely a bit of gamesmanship happening in this draft. Particularmente, eu acho que a jungle vai ficar mais favorável a Damwon se esse Dir conseguir aplicar os ganks que ele precisa aplicar para pressionar o jogo. Then we would have seen Rumble and Morgana probably banned out here by Damwon. Exactly. So it's one of those decisions you have to make. You're going to sacrifice something, and they decided to sacrifice that support pool just a little bit. Now taken away from Khan in the top lane. Of course, Khan could always go back to his old faithful, the Scion, 14-4 on it in the regular season of the LCK. Orianna ban. Interesting. I was kind of expecting the Alistar to be taken off the board. Of course, I think that Nautilus is still fine into the Alistar. Obviously, I was going to say they're not afraid of the Thresh here, but Thresh is already banned because Damwon banned Thresh literally every game. Yep. So, what will the final ban be? Set. Okay, so all the big top lane answers into... Mas foi estranho ainda. Yes, Lee Sin had been taken off the board once again. The Shen hover. So personally, I wasn't a fan of the Shen pick yesterday. I didn't think it did a lot. I don't think that it won lane against Lee. I don't think you could really match him in a side lane later because Lee just has better wave clear. And then in the team fights, I don't think it did a huge amount. So I'm not impressed by the Shen. It really does feel like Damwon also wasn't that impressed by the Shen. Ooh, are we going to get to see an Aatrox? Yes, we are. By Khan. Okie dokie. Well, we have not really seen much Aatrox this tournament. I don't think we've seen it pretty much at all. I think we may have seen one. Yeah, we saw one back in the group stage, I believe. Yeah, Hanabi played it. Ooh, but the problem is... Okay, never mind. I was going to say Mad can flex the Lee Sin into mid, and then they could actually get themselves a winning top lane matchup, but they've decided no. They're just going to stick with the Victor. They want control mage. They want a little bit more scaling in their composition, which Victor is always going to offer. I think in general, the Victor W is also really good against things like Aatrox. Tá, vamos lá, guys. Udyr, because of the zone control that it can offer as well. Diving champions, it can also be pretty good as well because eu sei que eu tô meio away durante esse draft, mas agora vai melhorar, eu prometo. Não gosto de Rakan contra Nautilus, não, hein? Mas ele é forte com o resto da composição. Hook you out of your combo all the time on Alistar. You go in for the headbutt and Anchor gets into your face and you can't really engage. So Rakan gives you a little bit more flankability and of course works so well in the Zoe contra Victor é um matchup relativamente confortável pro Victor, desde que ele não seja pego fora de posição. Tá bom? Outro ponto muito forte aqui
É que, novamente, a Mad Lions ela tá fazendo uma composição de teamfight. O único diferencial é que eles têm esse Lee Sin na lateral. O Lee Sin tem muita vantagem contra o Atrox na side lane, tá? Muita. Mas onde o Dir tiver, a vantagem vira pra Damwon. Desde que o Dir escolha o alvo dele e não seja pego de surpresa por uma galerinha do mal, tá? The Aatrox should never really be able to kill the Lee because you should just jump away. You only have one dash as the Aatrox, and so you can either dash away, you can kick him away. So in theory, the Aatrox shouldn't be able to win that 1v1 later on into the game anyway. So in my head, the Lee kind of outscales because he just has faster wave clear in his side lane. But maybe I'm wrong. We'll have to wait and see and find out. So we'll keep track of that matchup as the game progresses. Either way, as we jump into game, reminder that Damwon were able to just dismantle Mad in the early game last time around. And once they had that early game lead, they never really let go of it. Yeah. And I think this time around, Mad have adapted and said, well, okay, we want a little bit more early game power. We want the ability to actually skirmish, duel, go for trades, maybe even win out in the 1v1s or the 2 versus 2s, so that we can get our own early leads, and then we're going to look to try and team find you later on into the game. So we'll see if Mad's adaptations will pay off for them. Of course, Mad on a 2-game losing streak at the moment after losing to Damwon and PSG yesterday, and I want to turn those fortunes around, especially with PSG looking so strong ahead of them and C9 having everything to fight for behind them. And again, we also want to see Mad be competitive with them, right? Yeah. Because I think coming into the tournament, expectations were that Damwon and RNG were the clear favorites, and it was going to be a battle between those two at the top to determine who would win out on MSI. And then a lot of people would say that Mad, C9, and PSG are kind of clumped together. Yep. Initially, people kind of rated Mad higher, and then they said, well, okay, maybe Mad can challenge. They played RNG, they played Damwon, they didn't really show anything, right? Now PSG have only progressively gotten better. They not only beat RNG, but they had a very competitive game just last game. Yep. So PSG are clearly showcasing their growth, and that's going to make, if they're able to qualify for the semis, which right now they're looking like in prime condition to do so, they're going to have a competitive game. The question is, can now Mad do the same, especially with C9 in a difficult position, but right behind them and looking to try and catch up and also earn that spot in the semifinals. Exactly, a single win. Cara, o Yoya, o lugar mais seguro para ele jogar é mid top, principalmente top. Kazi and Kaiser getting down towards that bottom lane just a little bit late. Both the junglers starting without a leash as expected, but Elyoya will be pathing top to bot. Mas eu acredito que ele vai jogar pro bot. Acho que a ideia deles é tentar pegar tentar chegar no bot quando o bot pegar nível 3, tá? Eu acho que essa é a ideia deles, tá? Deixando bem claro. Elyoya now doing the same thing. A ping did just come through onto the Raptors. Elyoya doesn't care. Very little that he can really do about it now, so he's just going to have to give away that information. That means that Ghost and Beryl will likely just allow this wave to bounce back towards them. They're going to thin it out just a little bit, but I'd be surprised if they want to keep this push up, because there is the risk of a jungle gank heading their way very soon, and Canyon won't be in a position to assist. Grand Engine's going to come in there. Beryl knocked up. The Aftershock will make him very tanky and not too susceptible to any DPS. The ward in the Tribush, of course, will keep Ghost and Beryl a little bit safer as Elyoya makes his way through the bottom side of his jungle. Elyoya will be very happy with the way this early game has gone, because yesterday against PSG, he was in this exact same matchup, and he didn't get 5 of his first 6 camps. So just getting a singular jungle clear, it's much better than his performance yesterday. Certainly is. Now we'll see if he gets himself the Scuttle Crab as well. Looks like he's actually going to reset. Because his bot lane has priority and because Showmaker has priority as well. Vai ser double Auron Gage pro Udyr, é um cenário bem padrãozinho de Udyr contra Rumble. É interessante saber que o Yoya já aceitou isso.
e já givou isso, tá? But I'm going to highlight it anyway. There was this ward that, oh, they've actually put it back there. Yep. There's the ward that was here to track along with this ward because they knew that Elyoya was in the bot side of the map. So what they wanted to do was track when he moved into the river so that they can then move down and contest. And Elyoya respected that, responded to it, and doesn't actually gamble on the Scuttle Crab, which means, yes, he's going to be a little bit behind in the matchup, but he's just accepted it and said, there's nothing else I can really do about it, as he now looks for a gank in top lane. Meu amigo. HP here is going to be a little bit hairy as they go in. Khan flashes away from Particularmente eu tô impressionado com o grau de trocas desse Aatrox pra cima do Lee Sin. Ele tá jogando muito bem, muito agressivamente. O Khan tá... vou admitir, é um matchup que eu nunca tinha visto acontecer. O Lee Sin é um pick relativamente novo no competitivo pra lane, né? Mas ele... ok. Because there's no threat of getting locked in spot. Canyon doing what he often does, contesting for those Raptors. And it was a window with which he was able to take it. He went Gromp straight into Raptors, really good timing. He will also get spotted out, so he's going to move straight back towards his own Raptors as a sleep come down onto Humanoid. Humanoid does have flash, but Cannon's going to flash across the wall, gets the stun. Showmaker trying to do what he can, but Humanoid trying to dodge the paddle star, just about survives, but the Cypher Meu amigo! Ótima jogada defensiva do Humanoid pra se manter vivo depois de estar num lugar mal posicionado. And that is another summoner spell down. Wow, Humanoid played that perfectly. I am really impressed. The problem for Humanoid is that he used his teleport, which means that he can't really afford to base right now, otherwise he's going to lose so much in the 1 versus 1. I imagine he's going to drop his ultimate, but does he have enough mana? Only 94 right now. Should have enough mana now. I expect him to just drop it and back. No? Is he going to stick around? Okay, he's not going to. But the thing is, Showmaker does have that TP advantage over him. So he can kind of stay in the lane, keep the push up, because he knows that Humanoid is going to run out of mana. And Humanoid's just going to have to accept, I've lost a wave here, because I did make that small blunder a little bit earlier on in the lane. Aquele errinho de posicionamento dele vai acabar custando bastante coisa na laning phase. É algo que ele pode ser compensado desde que ele não se... communication thing where Showmaker is telling Canyon or Canyon is telling Showmaker or whatever, but there was just wards in the river saying he's going to try and answer by taking my Raptors. And look, now they're set up for the Scuttle Crab. Perfect positioning, TP answer. Elyoya should die here. Elyoya is going to get chased down. Does still have the flash, of course. Canyon burnt his earlier. Sleepy Trouble Bubble will go wide. Elyoya invests the flash into getting away, but Mad Lions might not be done with this. Humanoid coming in, has the ultimate armor, looking for the kick as well. Showmaker dodging to the side. Não vai dar, não vai dar, não! Que Armut, seu filho da puta! And Armored kicks the bear to safety, and now is being collapsed on World End of one card. Infernal Chains will not pull back. Meu Deus, Armut, caralho, você acabou com a jogada, seu turco! Mano, agora o jogo virou uma bola de neve pro outro lado, sem meme. Boa punição da Mad Lions. Ok. Bela punição da Mad Lions. You can see the Guardian so powerful as well when it comes to these early skirmishes. Every time you think you went out on the trade, he turns it around. So Elyoya knows that Canyon is here, decides to challenge him anyway. Showmaker with the TP is able to respond first, and then this will force the flash out from Elyoya because he's going to get slept. Armut though is saying, hey, we can collapse on this. We win out on the 2 versus 2. Khan is way behind me. And then Showmaker's forced to split apart from Canyon because of the W. And then the flash. Olha isso, cara. And he's gonna die if he just takes one more tick. Then he misses the Q. Just a misjudge of damage from Armut, and now they're up a creek without a paddle. And unfortunately, there's nowhere left for them to swim to. Showmaker and Khan are easily able to collapse onto that. Tá, agora vamos focar um pouquinho no que a composição da na composição da Damwon, tá?
Eles trazem o Khan com um potencial de 4-1, mas principalmente ele vai se juntar com essa equipe a maior parte do tempo. O Aatrox não é o melhor dos split pushers do universo, mas ele é um campeão que na teamfight ele faz muita coisa com esse roubo de vida, esse reset da ultimate dele e tudo mais. É um campeão muito forte, tá? Muito, muito forte. Nesse ponto, ele não somente se equipara, como ele bate de frente com o Lee Sin e ganha, porque é um dos pontos principais do Lee Sin, é que ele tem muito sustain na rota, né? Ele é um campeão que tem muito sustain usando o W dele, usando o Conquistador, usando o Hemodrenário. Mas ele não tem como se equiparar contra o Aatrox, que tem roubo de vida na passiva, vai ter roubo de vida no Hemodrenário e vai ter roubo de vida também na Ultimate. Então é muita coisa, é muito sustain que esse campeão tem. E a Mad Lions, qual é o negócio deles? A única rota onde eles podem ter algum tipo de pressão é a bot lane. E você vê claramente que a Damwon, ela tem pressão. Bom, agora eu consigo entender que o Aatrox tem pressão sobre ele sim, né? Mas que eles estão pressão no mid e no top. E com essa pressão no mid e no top, o Yoya não consegue farmar a jungle, não consegue ficar safe. Ele não tem por onde ficar safe, sabe? Ele não tem um lugar onde ele fique safe de fato. Por conta disso, ele fica completamente... como é que eu posso dizer? Ele fica imobilizado no jogo, ele não consegue farmar direito. Por enquanto a desvantagem de farm está bem pequena, mas essa kill já faz muita diferença pro top laner. Olha a vantagem que o Khan já tem no jogo, sabe? Just couldn't find anything to do. Elyoya has been all over the map, but Canyon has been tracking him at every opportunity. Canyon starting up the dragon. Elyoya does have the equalizer. Kazi and Kaiser looking for an opportunity to engage. The quickness available for Kaiser alongside that flash, not as powerful as it used to be. Of course, you can't quickness straight into flash, but you can flash quickness. Instead, Elyoya will back away as the Mad Lions bot lane pushes in the wave. Damwon do this thing where they're just so good with vision, right? And I just want to highlight it on the minimap, and if our observers have the opportunity to showcase how much that Damwon can see, it's like they just have so much vision control, wards across the board, absolutely everywhere, and they just suffocate people out. All these wards littered across the river, it makes it so much harder for Mad to actually find those plays. Yep. It's also how you prevent Elyoya from answering back any of the jungle invades coming out from Canyon. And now they can set up for this Rift Tower play where they're actually going to take the mid tower very early on into the game. Just such excellent control coming out from Damwon and showcasing why they are such a world-class team. Humanoid with the gravity field was able to keep the tower alive for a second until Showmaker hops and skips his way forward for that final order. Também é importante ressaltar uma outra coisa, tá? Muito importante ressaltar. A composição da Damwon, ela não necessita do late game, tá? Ela não necessita do late game, ela não precisa esperar pro late game para jogar. Enquanto a Mad Lions, ela escala muito bem, inclusive, o Victor escala muito bem. Ele já tá com a primeira evolução da skill dele, do E, provavelmente. A Zaya escala muito bem, ainda mais no combo com o Rakan. O Rumble escala magnificamente bem. Então, assim, eles precisam de mais tempo. Enquanto a Damwon, a Zoe já faz coisas que a Zoe faz, no ponto que ela tá agora, ela já é uma Zoe. Sabe? Ela já faz o que ela faz. E já faz bem feito, sabe? Como a gente acaba de ver. Looking to continue the 100% win rate that Aatrox has at MSI 2021. Khan just using his window there. He knew that armor had just reset.
they had full vision control over the top side jungle, and they're able to collapse on a flashless mid lane that doesn't have a tower. Just excellent stuff. Damwon continue to suffocate out Mad. It's truly just so impressive to watch because it's vision control gets you the flash in the mid lane. Then Khan uses the vision control on the top side of the map to get back into mid lane and punish that flash. And although games with Damwon don't always have tons of kills, they're not the bloodfests that we expect from, you know, LPL teams or from these more aggressive teams. They are so measured. E é também a dominação da Damwon, né? Quando eles ganham jogos, você vê que os jogos começam e terminam em vantagens adquiridas na laning phase. Eu acho que é inclusive a principal dificuldade deles contra a Royal, por exemplo, e contra a maioria das equipes chinesas. É que as equipes chinesas batem de frente com eles na laning phase e ganham deles na teamfight. Porque as equipes chinesas são tradicionalmente lutadoras. E olha, e você vê a dificuldade que tem por causa já dessa vantagem adquirida desde a laning phase para eles lutarem mesmo na condição de vitória deles, que é lutando para trás. Mas eles conseguiram esse grande neutralizado, já ficou na mão do Yoya. E isso daí foi uma luta perfeita no fim das contas. E foi realmente a luta perfeita. Foi a luta perfeita. Inimigos entrando neles, eles conseguindo jogar ultimate, etc e tal, e blá, e blá, e blá, entendem? Very well played fight from Matt. Good patience. Armor held onto the TP for a very long time, saying, do I need to come? Do I need to come? And then the moment Khan oversteps, he tries to collapse onto Kazi. That was Mad's Lion's opportunity to strike. They're able to find a successful pick. And let's have a look at olha aqui a luta, como eu tava dizendo, ó. O Rakan ainda tem ultimate, tá? Ele tá baitando, agora ele ultou. Só que olha aqui. Aí é que vem, aqui começa o over, tá? Aqui nesse momento começa o over da Damwon, onde eles dão um comprometimento adicional depois de já investir muito recurso. E eles estão indo pra frente contra uma composição de luta pra trás. Então você entrou numa composição que se beneficia de lutar para trás. E obviamente é como você cair numa armadilha, né? Still a 3,000 gold lead here for Damwon Kia. We saw the gold graph on the side a moment ago. Showmaker 2,000 ahead of Humanoid right now. And with the Infernal Dragon up in 2 seconds, it looks like Damwon Kia want to gain control of this bot side river once again. Mad Lions currently occupying it. They've got their feet a little bit wet as they paddle through it. And Damwon Kia, well, they put on their floaties and they are going to gain control of that river once again. Canyon will start up the dragon. And Mad Lions look to take the Rift Hold in response. Yeah, kind of crazy how Damwon just kind of took that back. Yeah, they just walked into it. It's like, hey. Yeah, I didn't get to see exactly their vision setup, but I think because Damwon could also come in through the bot lane, that was why Mad felt like that. A Damwon tem um potencial de pick-off monstruoso com Zoe e Kai'Sa, inclusive. E com o Udyr também, é um triozinho da morte ali. Porque basicamente o Udyr te dá um stun no meio da jungle, você toma uma bolha do soninho lá da lane, e quando você vê, você já morreu. É isso. But they are setting up for the cross map. They're at a bit of a goal disadvantage, but Kazi's kind of the player I'm looking at. I feel like he's had a great tournament. Even in the loss yesterday to PSG, I felt like he was still a consistent playmaker. He's a little bit ahead of Ghost. He has good items, and I think he can be a carry. The question is, will it be enough, especially when Showmaker is so strong? And I mean, look at Humanoid, hasn't even completed his first item yet. Opa. I'm looking for how Mad navigates some of these team fights that will come in later on, because of course with Damwon Kia getting that second dragon, we are on. Esse hard shove é pra garantir que a Damwon pegue a wave lá atrás, tá? Que a wave, quando eles pegarem, fique longe da torre deles, da Mad Lions no caso. You look at it, Mad do have good tools for a team fight. You've got the gravity field to lock people in place. If you can get that with an equalizer, o frango grande ficou pro Canyon, tá? The quickness groups them all together for it as well.
Deu pra ver os 35 de ouro subindo claramente na cabeça dele. E é isso. In the mad jungle, they don't need to control the top side of the map. They have so much on the bottom, and it makes it so easy for Khan to escape a gank, for Showmaker to escape a gank, because you always know where Mad Lions are. Exactly that. And Khan recognizes he's going to get collapsed on. This is the weak side of the map. Ok. DK going to do the cross map and just continue to trade these. 3 membros no top, né? Ele também não pode contestar, porque ele seria até burro da parte dele. Now respecting the fact that without a mid tier 1, Canyon can do this. And that overall great play from Damwon. It's kind of reminiscent of, you know, the LCK glory days, the way that they controlled the game when the LCK would out-macro the world, and we saw SKT winning World Championship after World Championship, and that is what Damwon Kiev are doing to Mad Lions here. Of course, I'm not comparing Mad Lions to World's finalists, but it is a legal. play and it just shuts your opposition down, and when Canyon could just E esse daí é que é o problema do controle de visão que a Mad Lions não tá tendo. Eles não estão conseguindo cleanar a visão efetivamente, e a Damwon tá sempre enxergando mais mapa do que a Mad. Canyon might be here. Canyon is continuing to suffocate. Canyon is trying to take absolutely everything away. They even had to bring in Kaiser here. And so much vision investment is to just denial. And it's just... We've said it before, it's just great to watch this vision control. I will say that a lot of this comes down to, though, that early 2 versus 2. If Mad had killed Canyon, this could have been a different game. Yep. If Arma hadn't messed up his kick, the control that Damwon had in the early game may have been very different. Showmaker wouldn't be at the advantage position that he's in right now. 3k ahead, Fetty. He has the goal difference right now. And it's crazy. Like, bear in mind, Elgoya stayed relatively even with Canyon in terms of goal, but the things that Canyon has given his team is just have been so powerful. So props to Damwon, continuing to look good. And again, we keep saying, like, let's see what we see from Mad, because we're hoping to see something. Right now, they're sieging onto the mid-tier 1, trying to take this final ladder tower as Ghost is pushed in the bot wave. Someone from Mad has to now go and answer that. Armament does have the TP, so does Humanoid. You expect them to send Vai ser jogo de xadrez, assim. But Humanoid also really needs so perhaps they just want to funnel more resources into him. Damwon puxa a wave. You should take this. Aí eles empurram, aí a Mad vai, responde a wave, aí empurra, aí a Damwon responde a wave, mas enquanto... E aí basicamente esse tempo, essa janela de resposta de wave é o tempo que uma equipe e outra terão para criar a jogada. Enquanto o time estiver passando no meio da jungle e coisas desse tipo. The extra wards that Damwon Kiev are placing, because right now Damwon Kiev have total control of this bot side jungle. Here is the sweeper, doubled, I believe, from Elioyo and Kaiser. A little bit of a waste there, but that's okay for the moment as they step forward towards this Ocean Dragon that will be spawning in 19 seconds. It's not sold yet, but it is sold point for Damwon Kiev. If they can get it, Mad Lions will make a foray into the top of the river. They're trying to gain the mid priority, trying to get that wave pushing in as they go. Cara, Zoe tá muito na frente do Victor, muito na frente. Who will use the safeguard to jump away. Mad Lions have a wave pushing mid with the cannon. Ghost the only one there to defend it, and Kaiser. A Mad Lions tá usando a prioridade do mid e esse controle de zona de uma equipe que luta pra trás pra forçar a Damwon a entrar num lugar ruim. Mas, meu amigo, ainda assim falhou, sabe? Eles compraram a luta dentro do mid, eles não compraram dentro da jungle. Se você faz a mesma coisa e recua pro pit do dragão e depois luta num dos corredores de entrada para o rio, você consegue fazer isso. O problema é que no meio de uma lane, assim, você tem muito espaço para manobrar. E você pode ter certeza que os jogadores da Damwon, né, eles sabem, conseguem manobrar isso. A gente tá no MSI, que é o Mundial de meio de ano, então claramente você vai ter essa vantagem para Mad Lions, não, para vantagem de habilidade, né, que as equipes vão ter
a habilidade é equiparada, você não vai ter uma equipe, tirando a Pentanet, com uma habilidade muito abaixo das outras. Então as equipes vão ganhar ou perder de acordo com as condições de vitória das composições deles. De acordo com a execução dessa condição de vitória dentro do game. Não vai ser baseado assim, em outplay o tempo todo, sabe? Olha aqui. E o Karzi gastou o Gale Force sem saber que o Kaiser ia tomar pra ele, sabe? Isso foi uma falha de comunicação muito grande. But Mad, as they tried to escape, end up getting chased down by Damwon and absolutely obliterated. And the gold lead has just snowballed. 8,000 ahead now for Damwon here, and they still have a minute and a half on this Red Bull Baron power play. They are in such a dominant position. Humanoid is... Oh my goodness. Desagradável. Desagradável. É a Zoe fazendo coisas que uma Zoe faz, sabe? Esse jogo aqui potencialmente já acabou, tá? Mais um jogo que potencialmente já está finalizado. Olhando para a composição da Mad Lions, eles só precisavam ter comprado tempo. Mas você tem 24 minutos de jogo e eles já estão batendo na sua base, quebrando 2 inibidores. Então, obviamente, isso deu errado. Obviamente, você não comprou tempo. A composição da Mad Lions ganha 9 a cada 10 lutas se tiver 30 minutos de jogo. Você pode ver essa composição da Mad Lions ganhando 9 em cada 10 lutas. O problema é que eles não vão ter esse tempo. Eles não tiveram até agora e vão continuar não tendo. Eu imagino que esse jogo acabe na luta pelo dragão, ou antes se a Mad Lions se desesperar. Então a gente vai ver um jogo assim, faltando 2 minutos para entrar o relógio favorável para Mad Lions, tá? Gosto desse baitzinho que a Mad Lions está tentando fazer, só que eles não estão vendo esse flanco ainda, né? E isso daí é clássico. Se você tem um push, se você abrir o inibidor do mid e do bot, só sobrou a top lane pra você abrir. E a mid e bot vão estar com perma push. Porque os super minions, se você tiver um super minion, ele mata uma wave de minions comum sozinho, tranquilamente. Então você precisa ter constantemente algum campeão respondendo essas waves e garantindo que não tenha super minions batendo nas torres do Nexus. Por conta disso, você vai ter no mínimo 2 campeões a menos para responder no top. Então a Damwon pode simplesmente posicionar 5 pessoas pro top e dane-se, sabe? Just to threaten the side here of Mad Lions. You can walk these minions in. You can see there's a huge wave in bot lane, Betty. That's going to be there in about 30 seconds time, and that's double super. Ai, 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 ai. It doesn't matter how many you miss, as long as one hits. Got to hit one. I mean, when you got 12 stack Medjais, a Horizon Focus, and an Everfrost, you are going to do quite a sizable chunk of damage. More like a Paddle Galaxy than a Star in that sort of situation. Chaos Storm used to clear out the wave, but that wave we talked about in the bot lane is marching forward, relentless and currently unstopped. Kazi will be there to deal with it. Damwon Kia. A Damwon não vai nem esperar a alma. Ou melhor dizendo, eles estão puxando. Correção, né? O desespero. E eles gastando tudo no Nautilus. Interessante, ok. Opa! Nice! Nice!
Eu acho que a Mad Lions conseguiu tudo que ela precisava nessa luta. Mentira! Porque o Showmaker e o Ghost ainda estão intocados, ainda estão /0, tá? E se o Showmaker tá vivo, a Mad Lions ainda não pode fazer o dragão com tranquilidade. Eles vão tentar dar um pique? Não, né? Eles vão aceitar que perderam, porque é o estilo de jogo dos coreanos. E agora, eu não tô nem zoando. A Mad Lions está num jogo extremamente difícil. Eles estão jogando numa corda bamba em cima de um poço de estacas, sabe? Tipo, literalmente, qualquer passo errado você cai e morreu. Virou uma peneira, sabe? Só que isso daqui... Essa jogada... esse aqui é o problema, é que essa jogada dá um ar pra eles, mas ainda assim, a Mad Lions não pode sair da base. Eles só compraram tempo, sabe? Eles compraram algum tempo. Então eles precisam fazer mais uma luta dessas. Precisam fazer mais uma luta boa dessas, e luta assim perfeita. E se eles conseguirem fazer mais uma ou duas dessas lutas perfeitas, eles ganham o jogo. O problema é eles fazerem essas lutas. Porque é uma composição que você não pode errar. Você não pode errar um posicionamento contra a composição da Damwon. Se você toma uma bolha da Zoe fora de posição, você viu que foi deletado do jogo, sabe? Meu Deus. The thing with this is Mad Lions really have to pull the trigger. You have to make a fight happen before you start to lose your inhibs again. Otherwise, you'll get super minions and a Baron buff. Damwon will take the mid lane inhibitor. Khan can work his way down towards the bottom side. Mad going in. Kaiser looking for the engage on Canyon. Quickness was not popped there. The sleep onto Elyoya takes him down to half HP alongside a Paddle Star. Top lane inhibitor tower will fall, and Damwon Kia just pulling Mad all around the map. Kazi exhausted. Hook. Oh, that dredge line was a whisker away from hitting. Kazi almost took the bait, but Damwon continue just to push in. Khan will take the bot lane inhibitor. Here goes Kaiser with the quickness, knocked up with a depth charge. He really can't find the engage. Armor diving forward as well. Kaiser pops the stopwatch, but Mad Lions now on the back foot. Canyon down to about 300 HP. Kazi puts the feathers down. Beryl falling low as well. Humanoid forced away. Beryl will fall. Ok. 4v4 now in the base sup of pelo Mad. sup. Goes diving in with the killer instinct. Meu amigo, ADC por ADC. Humanoid still alive, coming back off the fountain. Showmaker diving forward. Canyon on the Nexus towers will be forced away with the death ray. Mas novamente, aparentemente a Mad Lions vai conseguir mais uma vez impedir a entrada da... Não vai, não. Esquece. Mischief managed for him as he flashes away from the death ray, and Humanoid can only flash back to his fountain. Damwon will secure their spot alongside RNG in the semi-finals as they dismantle. E como eu disse, né, era uma luta, tinha que ser uma luta perfeita, tinha que ser uma luta sem erros de posicionamento. E tudo começou com um erro de posicionamento justamente do Kaiser, que estava um pouco mais para frente do que ele poderia ou deveria. E consequentemente isso custou a vida dele. E sem ele, eles não têm uma iniciação confiável, eles não têm engage, eles não têm como lutar essa luta. E foi isso, sabe? Foi pick-off em cima de pick-off em cima de pick-off. Eu acho que é muito perigoso você givar as lanes. E não é givar as lanes, sabe? É você pegar essa laning phase contra os caras e não lutar nos seus pontos fortes, sabe? Eles tinham que jogar muito com o Armut, eles tinham que jogar muito com o Lee Sin. Eles tinham que ter ciência de que eles não podiam pisar no rio, de que o Rumble tinha perdido aqueles objetivos, sabe? Eles tinham que pegar um tracking muito bom do Udyr, porque o Rumble tá sempre sob ameaça.
Porque se o mid não vai ter push por 90% do tempo, o Victor contra a Zoe ele não vai ter push 90% do tempo. Se ele não vai ter push, obviamente ele não pode brigar, ele não pode contestar, ele não pode fazer coisas dentro da jungle. Por quê? Porque a Zoe chega primeiro. E não bastando a Zoe chegar primeiro, a Zoe ainda tem vantagem de range sobre o Victor. Então a Zoe deu 2 passos para fora da lane e ela já tá afetando a jungle. O Victor não, o Victor vai ter que entrar na jungle para poder afetar. E isso muda completamente a questão de alcance da composição. Além disso, você tem um Rakan. Né? O Rakan ele é um campeão muito forte, sim, mas ele novamente ele só engaja se ele se comprometer. Ele só engaja se ele botar o corpo dele nisso. Seja com a ultimate, seja com o knock-up, ele tem que botar o corpo dele no engage. Diferentemente, por exemplo, de uma Leona, que foi banida com muita consciência por parte da Damwon. De que é um campeão que com a ultimate ele já engaja sem se comprometer, sem ter que entrar lá. Além disso, a gente vê novamente o matchup de Rumble contra o Dir, favorecendo muito o Dir. Porque ele cleana muito rápido, ele pode invadir o tempo todo, porque ele não depende de nada específico para invadir. E ele só precisa do push das rotas. Então, se você tem um Aatrox parelho no push contra o Lee Sin no top, e você tem uma Zoe garantindo push eterno contra o Victor no mid, então você tem a liberdade completa para invadir a topside e fazer o que você quiser por lá. E quando a bot lane erra pequenas lutas, pequenas movimentações no começo de jogo na bot side, e acaba concedendo essas spells e concedendo a pressão que eles poderiam gerar, fica mais fácil também, porque aí você também consegue a pressão do bot, que era a pressão que você nem esperava ter. Então quando você tem pressão nas 3 rotas, é o sonho molhado de qualquer jungler. Você simplesmente chega lá e faz o que você quiser. Você faz o que você quiser, você entra onde você quiser e faz como você quiser. E graças a isso, a Damwon conseguiu rotacionar muito bem o jogo dela, conseguiu ter esse Udyr aplicando pressão, contestando e conquistando objetivos. E basicamente é isso, meus amigos. Voltamos já já para Cloud9 versus Royal Never Give Up. E como sempre, GG e até logo.